destruída pelos persas e pelos árabes. E ainda uma outra Jericó foi edificada pelos cruzados. É a moderna cidade de Jericó, localizada em uma região agrícola que é fertilizada pela fonte de Eliseu. Jericó tornou-se parte do mandato britânico sobre a Palestina em 1920. Jericó não pertence a Israel. Após a Guerra Árabe com Israel, em 1948 e 1949, Jericó foi incluída à Jordânia. Não tem pertencimento nenhum a Israel. Mas nós vamos voltar a Torá, lá no capítulo 19, porque nós precisamos adentrar a outra questão agora aqui, que vai acontecer com Ló. Vamos lá. Olha aqui, Gênesis capítulo 19. Olha o que diz a Torá, porque adentramos na outra condicional. Vocês se lembram que a primeira condicional era o caminhante da integridade, para você poder sacrificar em Moriá. E a outra condicional é o obreiro da justiça. E a terceira e última, que vai englobar as duas Torá, as duas parashutes, é o falador da verdade em seu coração, que está no Salmo 15, versículo 2. Mas nós vamos voltar a Gênesis 19 para encerrar ali com Ló, porque Ló está incluído na última condicional, falador da verdade em seu coração. Aquele que fala a verdade em seu coração, porque Ló não falou a verdade. Vamos ver aqui. Então, versículo 23 do capítulo 19, você encontra: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Soar. Então o Eterno fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Eterno, do Senhor, desde o céu. Encerra-se aqui Ló entrando em Zoar, não é? Mas aí agora vocês veem que ele havia prometido a Hashem que ele não poderia escapar para os montes. No versículo 19 que nós lemos antes. Eu não posso escapar para os montes. E ele então se diminui ali para ele não ser destruído, não perder a vida. Mas é temporário. Porque, olha, veja no próprio capítulo 19, que você vai encontrar aqui, ó, versículo 30. Subiu Ló de Soar, habitou nos montes. Olha aqui, o arrependimento, isso é tão comum. Leonardo estava lembrando, pastora, quantas pessoas vêm para a cidade, para o centro da cidade, morar aqui, para participar da sinagoga e se arrependem e vão embora. Não querem, tomam horror ao centro e querem ir embora. É verdade, mas um dia prometeu Adonai que viria e permaneceria aqui. Então, é a verdade que não está no coração. É o falador de verdade no coração. Não é verdade. É mentira. Quando não é mentira, para os rabinos aquilo ali é difamação. Ló volta e vai para os montes. Quando passou todo o perigo, ele volta para os montes. Aí vocês sabem da catástrofe que acontece. Ele tem um relacionamento com as suas filhas e vão gerar um povo de um incesto. Então a Torá é perfeita e o Salmo 15 perfeito. O versículo 2 ele traz todas as três condicionais. O que é sacrificar em Moriá? Sacrificar em Moriá está ajustado à Torá. A Torá de Abraão. Então Ló imediatamente não passa na prova. Ele é rejeitado ali. Vocês viram ali, ele vai para os montes. Ele conversou com Adonai que não poderia ir para os montes. Porque ele foi avisado pelo anjo que seria destruído. Na hora do medo, nós fazemos tudo. Depois, quando passa o perigo, quando o médico vem e diz assim, não, você teve câncer, mas não teve metástase alguma. Pronto. Você já volta à vida comum que você tinha antes. A vida comum, porque o perigo passou.
nós não somos diferentes de Ló. Nós temos que tomar cuidado, nos esforçar tremendamente para não cairmos nessa mesma dificuldade que Ló. Então, essa questão de que eu vou fazer e depois eu não faço, isso é comum aqui na casa, então. Tem pessoas que vêm aqui para frente para Bimar. Eu vou criar a minha filha aqui. Outro dia eu vi a filha, ainda com 6 anos, na internet, nas costas de outro pai, tatuado daqui até aqui, com a víbora que sai aqui no pescoço, e a filha montada nas costas dele. Essa era a criança que ia ser criada nessa casa. Na hora do perigo, você faz promessas, eu faço promessa, eu sustento a minha vida, e Adonai sabe que ele conhece o coração, é o falador de verdade no coração. Ló não foi verdadeiro com Adonai. Passou o perigo, ele voltou. Então não havia verdade nele. A mudança dele foi temporária, isso não é mudança. Pode vir aqui a história de Ló. Surge Moabe, não é? Filha do meu pai, e Benjamim, os filhos do meu povo. É o povo que ele vai gerar com as próprias filhas, porque ele desobedece e vai para a montanha. Obediência é obediência. O que é que eu disse? Abraão obedece ali e vence porque ele tinha uma aliança com Adonai. E ele tinha uma adesão com Adonai. Ele cria Adonai na promessa e na palavra. Na promessa e na palavra. Na promessa, por isso que eu falei com vocês sobre as cidades, como que Adonai faz, que ele ali consagra uma cidade, chama Zoar. Ele vai consagrar. Depois, lá no norte, os rabinos chamam a atenção que ele vai consagrar onde Israel tinha que passar, era Jericó. Ele toma os vasos, só isso da cidade, os vasos de prata, de ouro e de bronze, e consagra ao serviço de Adonai. Então, o local foi interditado por ele, mas consagrado para ele, não é isso? Foi destruído, mas consagrado só para Adonai. Porque o homem entra fazendo praticando todos os seus erros. Aqui, o que Ló tinha é uma mentira. Yeshua chega a dizer que o mentiroso é Satanás, que é mentiroso. Então, quando não há verdade no coração, eu passo a ser comparado a Satanás. Essa semana alguém me perguntou assim, pastora, mas não é possível. Tantas pessoas que trabalham na obra de Deus, mas que então não tem salvação. Eu disse, não tem. Se não houver verdade no coração, o falador de verdade no coração, não tem. Lembra o que Yeshua disse? Quando se apresentaram a ele, Senhor, nós expulsamos tantos demônios, nós fizemos a tua obra, aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque não havia verdade no coração. O fez por interesse, o fez sem amor, voltou atrás. Essa questão aqui com a sinagoga, se nós formos contar exemplos, nós temos inúmeros, nas nossas mãos não caberão. De que desanimam, porque é falador de verdade no coração, não é de mentira. Mas os rabinos falam que essa expressão que Davi usa no capítulo 15, no versículo 2, o obreiro da justiça, o caminhante da integridade e o falador de verdade no coração, em seu coração, é o contrário da verdade. O que é? É a difamação. A difamação é fonte de toda morte. De toda morte. Tanto para o difamador, para aquele que foi difamado. Difamação é imputar a alguém um fato ofensivo de sua honra ou de sua reputação. É desacreditar publicamente, é caluniar alguém. O fim é a morte. Então, ao contrário do falador da verdade, é aquele que difama o seu próximo, segundo os rabinos. Então, você vai ver que Levítico 19 vai falar isso aqui, ó. Vem cá comigo. Vem na Paraxá comigo. Mas depois eu quero comentar sobre Vitória. Quando nós estamos ali questionando, antes de entrar aqui, nós podemos comentar, que eu falei, Léo, eu quero que você me ajude, porque Léo está mais por dentro que eu dessa questão. Por quê? Porque Vitória é uma cidade consagrada a Adonai.
Ela foi fundada em Shabat. Estado do Espírito Santo, depois Vitória. O nome que eu falo que ela tem de Cidade Sol é um nome romântico. É um romantismo só. Quando surgiu aquela música ali que vocês cantaram hoje pela manhã, de Êxodo 23:13, foi exigência de Adonai. Nós pedimos perdão muito pelos nossos pecados, porque colocamos na boca das crianças, lá do presente para a Vitória, cantar Cidade Sol com o céu sempre azul. Vocês já viram sobre a idolatria ao sol? Vocês já viram como ela é vasta e grande? Israel só conhece a idolatria ao sol depois que deixa o Egito. É uma coisa tremenda. Se você hoje for à França, você não sai da França sem um souvenir com a cara do sol. Ele é adorado pelos franceses, é adorado pelo Egito, com o nome no Egito de Ra, é sol. As pirâmides dos faraós são abertas em cima para que o Deus Sol fique sobre eles o tempo inteiro nos seus sepulcros, nas pirâmides. Então, nossa cidade, Vitória do Espírito Santo, não, esse nome fantasia, o nome romântico, ou tudo isso, nós não podemos colocar na boca das crianças, nem ter na nossa boca. Foi o que nós cantamos hoje. Explica para eles por que ela foi consagrada. Você tem aí. Som. Não, é que quando a pastora falou desse assunto de manhã, me veio à memória que o Espírito Santo, quando foi descoberto, o homem que foi responsável por capitanear, né, a terra aqui foi Vasco Fernandes Coutinho. E a gente sabe que a história nas escolas diz que Portugal, baseado na teoria de que a terra era redonda, entendia que lançasse ao mar, pastora, o pior que poderia acontecer era você chegar de volta em Portugal. Porque foi uma época onde a filosofia deu lugar a uma ciência, onde uma das coisas que mudou na concepção humana era a forma como o homem via a terra. Então, por que o homem tinha medo de navegar o mar? Porque achava que a terra era reta e que você ia despencar num abismo. A astronomia, né, já tinha evoluído muito naquele tempo. E aí a história da escola, que a gente lê nos livros e que os professores ensinam, diz que, em virtude do conhecimento de que a terra era redonda, houve a coragem dos portugueses e espanhóis de se lançar ao mar. A gente sabe que, historicamente, isso daí é conto da carochinha, que, na verdade, os judeus que moravam em Portugal e Espanha, 1492, estavam vivendo uma pressão para serem expulsos ou se converterem a um cristianismo violento comandado pelo Papa na época. Isso é histórico, é só olhar. O que os judeus preferiram fazer? Alguns se converteram para permanecer. Outros, com a segurança de que haveria escape, lançam-se ao mar. Então, as famosas caravelas que chegaram ao Brasil, à América Latina, na sua composição, a maioria eram judeus que se negavam a uma conversão forçada e buscavam esperança em outro lugar. Óbvio que a Igreja Católica teve uma participação direta nisso, que é onde iam os portugueses e ia a igreja junto. Era aquele conceito de Estado, igreja-estado, né? Que estava muito vinculado. Bom, Vasco Fernandes Coutinho não foge a essa regra. Um judeu, um cristão novo, como a grande maioria dos que vieram ao Brasil, e ele chega à capitania do Espírito Santo exatamente nos dias de Shavuot. E aí o nome do estado ali, quando eles chegam na prainha de Vila Velha, né, que é a primeira chegada. Ele chega em Vila Velha primeiro. Isso, na prainha de Vila Velha. Eles batizam o estado, a terra, como capitania do Espírito Santo, porque era a festa de Shavuot. Reza a história com o viés cristão de que era a questão da terceira pessoa da Trindade, que eles faziam uma referência à data. Só que quando a gente sabe que a festa de Pentecostes não é um grande evento cristão do ponto de vista católico, principalmente. É a Páscoa, grande referência. Você não ouve falar em grandes festividades católicas voltadas para Pentecostes, para tabernáculos. A gente não ouve isso. Não, de jeito nenhum. Então, o nome Espírito Santo, vindo de um judeu de origem portuguesa, é muito forte a gente
identificar que ele estava fazendo uma referência direta ao período de Shavuot, que ele tinha como provável memória e recordação na sua história judaica. Então, uma terra que é descoberta e ela é nominada, o nome de uma festa bíblica, ela não tem condição de... se ela foi consagrada dessa forma, o homem chegou e disse, o nome desse lugar é Espírito Santo. Exatamente. Desculpa, mas isso não tem como ser profanado. Aí vem a história da cidade de Vitória, que eu acho que 16 anos depois, numa batalha com os índios, aí a vitória na batalha contra os índios dá o nome à Vila da Vitória. A ilha. Que é a ilha de Vitória, ganhou o primeiro nome de Vila da Vitória e depois vira Vitória. Então, assim, eu fui dar uma olhada nesse vínculo. A palavra vitória no hebraico ela não existe. A palavra vitória em hebraico significa salvação, ser salvo, ser livre, ou ter um clamor e um apelo ouvido por parte de Adonai. Então a gente sabe que os judeus, eles de alguma forma deixaram essa marca, muitas vezes subliminar. E a presença judaica aqui no Espírito Santo é muito forte. É muito forte. Quem quiser ir ali no 38º BI, entra ali dentro daquela área onde recebe os visitantes, vai ver que tem uma pintura enorme do século não sei quanto, que mostra as principais religiões que habitavam no Espírito Santo. Os índios, os católicos e uma sinagoga judaica pintada à mão de não sei quantos anos isso. Então a história do quartel, tá? Dentro do quartel do 38º BI, está lá para quem quiser ver. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem marcas na terra a qual nós habitamos que os judeus deixaram que não foram tão flagrantes assim, somos judeus, mas que a marca judaica, como esta casa, era de um judeu libanês, mas ele era conhecido como o quê? Como um libanês. Mas ele era judeu. Você vê a construção da casa toda apontando o judeu, não podia fazer isso de forma explícita, porque morria-se naquela época. Então o Espírito Santo e a cidade de Vitória tem esse viés judaico ainda muito forte, oculto. E assim, né, pastora, verdadeiramente esquecido, né? Que é uma memória que precisa ser... A nossa tarefa todo o tempo foi trazer a memória de tudo isso. O fato é que quando Adonai consagra um local, seja para destruição ou para continuidade, aquilo ali não tem como ser adulterado. A senhora falou de Jericó, né? Lá o Números capítulo 30 e poucos, depois vai falar de Ormá. É outra interdição que não tem. Adonai destruiu, mas falou, é minha, ninguém encosta, né? Quando o Eterno começou a falar, foi 13/11/2022, agora. Sobre essa questão da cidade. Nos repreendeu, porque nós estávamos pondo na boca das crianças o nome de um Deus. Eu fui olhar tudo sobre o Deus Sol e oramos e pedimos perdão a Adonai por isso, por ignorância. Pecamos por ignorância, não deixa de ser pecado, é ignorância. Então, fizemos isso aí. Mas interessante que, quando continuamos olhando todas essas questões, Vitória é comparada a uma cidade portuária de Tiro. Tiro e Sidom fica não no Mediterrâneo, mas próximo ali ao Mar Morto. Um grande porto era Tiro, com um grande comércio. Vitória é uma das cidades mais ricas do país, vocês sabem disso. Vocês, se não sabem, fiquem sabendo. E Tiro gozava de toda essa grandeza. E Adonai vem sobre Tiro e vai assolar Tiro. Mas ele visita Tiro. Quer ver? Vamos ver para vocês. Quando ele muito compara. Semelhante à história de Vitória, quando ela, como era uma rota do ouro em Portugal, a prosperidade do Espírito Santo era muito grande por causa da rota do ouro, que saía de Minas, vinha para o porto de Vitória e ia para a Europa. Vitória, a senhora lembra, o Espírito Santo foi proibido, né? O atraso de desenvolvimento do Espírito Santo hoje é considerado como uma consequência do fechamento do Espírito Santo para a exportação do ouro há 100, acho que 100 e poucos anos, né, que ficou foi exatamente sem fazer. Então, é uma história muito parecida. Muito parecida com Tiro. Porque Tiro fica 70 anos interditada por Adonai. Mas terminados os 70 anos, olha aqui para vocês verem Isaías 23. Eu olhei tudo isso. A partir... versículo 15, por exemplo. Que ele começa a falar que Tiro ficou esquecido. Olha aqui, naquele dia, Tiro será esquecida por 70 anos. É a duração dos dias de um rei.
Mas no fim desses 70 anos acontecerá a Tiro como na canção da prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta muitos cânticos para que haja memória de ti. No fim de 70 anos, o Eterno visitará a Tiro e ela tornará ao seu ganho de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Mas olha o mais interessante: contudo, o seu comércio e o seu ganho de prostituta será consagrado a Adonai. Olha aqui, para quê? O seu comércio será para os que habitam perante Adonai, para que tenham comida em abundância e vestes finas, para que aquele que habita perante Adonai possa fazer uma distribuição alimentar correta, Vanessa. Correta. Com igualdade para aqueles que estão em vulnerabilidade. Olha aqui, ó. Seu comércio será para que habitem perante o Eterno, para os que habitam perante o Eterno, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Sabemos que a comida se tornará escassa, porque é a promessa bíblica, mas ele promete que ele visitará e que ele restaurará tudo isso e colocará nas mãos daqueles que temem ao Eterno para distribuição para a cidade. Isso marcou-me muito quando ele vem falando da cidade de Vitória. A cidade vai provar justiça para Adonai via Tzedaká. Justiça social, Sedaca de manhã, justificação, não foi? Vai provar para Adonai, porque nós temos que provar para ele que estamos praticando justiça. Então ela será espiada provavelmente por essa questão. Então, nós vamos voltar lá em Levítico capítulo 19, deixando Vitória agora, para vocês ficarem mais tranquilos quanto a essa cidade que Adonai nos colocou aqui para trabalharmos nela e não nos deixa ir para outro lugar. Tem que fazer a vontade dele, né? Capítulo 19, o versículo 16 diz assim. Na nossa tradução habitual, fala no versículo 16, porque o capítulo 19 vem com a porção de leis do salário do operário, versículo 13, e não, no 14, não amaldiçoarás ao surdo, no 15, não farás injustiça no juízo, no 16, não propagarás mexericos no meio do meu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Eterno. Não irás como caluniador no meio entre teu povo, não te levantarás sobre o sangue de teu companheiro, eu, Adonai. Aí você percebeu que a calúnia e a difamação é comparado a um crime de sangue. Você mata, é morte quando você difama, quando você calunia, quando você atinge alguém em sua reputação, em sua honra para acusações falsas. Não te levantarás sobre o sangue de teu companheiro, eu, Adonai. Então a gente passa por essas questões na Bíblia, grosseiramente deixando passar e não olhando questões, detalhes que trazem problemas muito graves para nós e morte. A Torá trata da calúnia e da difamação como um crime de sangue. No momento que seu companheiro estiver em perigo, corra para socorrê-lo. Mas você vai ver que o rei Davi diz que contra o homem opressor, o único recurso se encontra em Adonai. Contra o homem caluniador e difamador, o único refúgio que nós encontramos é em Adonai, é pela oração e pelo clamor para nós recebermos livramento. Vai lá no Salmo 56. Salmo 56. Olha que coisa interessante aqui. 1 e 2, só o versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Elohim,
pois os homens procuram devorar-me todo dia, estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam, me difamam, me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Aí ele diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Elohim pus a minha confiança, eu não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Porque Davi está dizendo: eu só confio em ti contra o homem caluniador. Vocês se lembram quando Aitofel levanta contra ele, se une com Absalão para tomar o reino das mãos de Davi? Vocês se lembram que Davi tem que se retirar de Jerusalém para que não haja uma guerra civil. E ele se retira. E Aitofel, quando viu que ele não conseguia vitória, era o conselheiro maior em Israel, no período do rei Davi. Conselheiro do rei. Ele se levanta contra o rei, ele difama o rei e ele calunia o rei com o seu próprio filho. Depois ele vai e se enforca, ele morre depois. Mas na nossa tradução habitual, eu chamei a atenção de vocês, que lá diz assim: não propagarás mexericos. Aqui vai falar da internet, a maior mexeriqueira. Hoje é o meio mais fácil de você destruir alguém. Mais fácil. Mais fácil. Não propagarás mexericos no meio do teu povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Que na realidade você está fazendo uma conspiração. Quando você dá ouvidos, concorda com determinadas publicações, porque se você concorda, você é igual àquele que difamou e caluniador. Mexerico se faz todo o tempo nos nossos dias, através da internet. Mexerico significa fazer intrigas, bisbilhotar a vida do outro. Bisbilhotar a vida do outro. E tem pessoas que gostam. Hoje eles vão quase para o banheiro e põem na internet na hora que estão no banheiro. Você sabe que eles estão ganhando dinheiro aí em grande quantidade, os artistas. Os artistas aí da internet. Mas não passam de uns mexeriqueiros. E aí você concorda, você visita, você clica, ok, que beleza, manda um coraçãozinho, tudo aí que você concordou com tudo. Cuidado. Seja mais criterioso na hora de olhar as coisas. A Torá diz: não seja mexeriqueiro. Não conspire contra a vida do teu. Não concorde com quem é caluniador e difamador. Não concorde. Porque você vai bisbilhotar a vida alheia, contando algo como um segredo. Mas o fim é promover a inimizade. O fim é ser contra Adonai e a sua palavra. Por isso que eu disse que os 2 versículos do Salmo 15 falam de tudo. Nós vamos voltar para terminar o Salmo 15. Só os 2 versículos falam das 2 parashôtes. O caminhante da integridade, o obreiro da justiça, que vai trazer a tzedakah, que prova a justiça que você faz, e o falador de verdade no seu coração. O mexerico vem do verbo mexer. Pequena intriga, cuja função é mexer com o outro. Implicar, caçoar, como se diz no Nordeste, no interior. Eu vou caçoar de alguém. Para agitar, até matar com a língua. Para agitar o outro e até matar com a língua. Não participe destas coisas. Não participe. Não te levantarás sobre o sangue do teu companheiro. Eu, Adonai, estou vendo e vou corrigir você. Você está trabalhando com a morte. O
profeta Jeremias denuncia tão modernamente que parece que ele está aqui conosco hoje, capítulo 9 de Jeremias. Vamos lá. É tão moderna essa questão, capítulo 9 de Jeremias, que parece que ele está falando aqui agora, Leomar. Oxalá a minha cabeça se tornasse em um manancial de águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha só. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros e um bando de infiéis. Estendem a língua como se fosse o seu arco para mentira. É falador de verdade ou de mentira? É falador de verdade no coração ou de mentira? É a terceira condicional para você poder sacrificar em Moriá. Para você sacrificar ajustado à Torá de Adonai. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Eterno. Não conhecem Adonai. Guardai-vos cada um do seu amigo. De irmão nenhum vos fieis, pois todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, difamando, destruindo. Vocês têm hoje um instrumento nas mãos que pode ser para falar a verdade. Mas vocês estão muitos concordando. Concordando com a calúnia. Zomba cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras e andam se cansando em praticar a iniquidade. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Eterno. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos: eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira eu procederia com a filha do meu povo? Ele diz que vai purificar e acrisolar. Flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhes ciladas, destruição, difamação. É o coração que não fala a verdade. Viu como Davi acerta ali no Salmo 15, no versículo 2 em cheio. Olha ali. Não os puniria eu por estas coisas, diz o Eterno? Ou não se vingaria a minha alma da nação tal como esta? Pelos montes levantarei o choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Já estão queimadas, ninguém passa por elas e não se ouve mugido de gado. As aves dos céus fugiram e os animais se foram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Ele não está falando do ímpio, ele está falando dos seus irmãos, do seu povo, que ele gostaria de deixar a casa onde ele morava e morar numa estalagem onde dormem os animais, para se proteger da noite, do frio, da chuva. Quem é o homem sábio que entenda isto? A quem falou a boca do Eterno para que o possa anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Disse o Eterno: é porque deixaram a minha Torá, que publiquei perante a sua face. Eles não deram ouvidos à minha voz, eles não andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os ídolos, os baalins que eles ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel: darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel.
Espalhar-vos-ei entre as nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Eterno dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham. Mandai procurar mulheres hábias para que venham. Apressem-se e levantem o seu lamento sobre nós, até que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas. Esse é o clamor de Jeremias a esse respeito e a denúncia que ele faz. Por isso que eu falei, é tão moderno, é tão moderno, é tão moderno. Você sabe que o sol se escurecerá no dia do julgamento, diz Mateus capítulo 20. Adonai julgará a idolatria ao sol no final dos dias. Você sabe disso. Tamanha idolatria. E tamanha idolatria aqui por provocar todas estas coisas. Com a língua, com a difamação. A difamação e a calúnia é o problema dos últimos dias, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. É o problema dos últimos dias. A difamação e a calúnia. Vamos lá. Olha aqui. 2 Timóteo. A difamação e a calúnia é o problema dos últimos dias. Porque a internet deu uma ajuda a isso de forma espetacular. Porque o homem não sabe usar as coisas. Ela pode ser usada para o bem, mas o homem não sabe usar. Ele usa descontroladamente. Desse capítulo 3 de 2 Timóteo, do versículo 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Sem afeição natural, eles são irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio de si, são cruéis, sem amor para com os bons. Matam com a língua. Por isso que quando nós cantamos o Pai Nosso, nós cantamos: livra-nos do crime. Você acha que o crime ali é só com a arma de fogo? É contra a difamação e a calúnia que você mata. Você mata. Olha só. Aí ele continua: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Elohims, tendo aparência de piedade, mas negam-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca podem falar a verdade no coração, porque não a tem no coração, só tem nos lábios. Igual a Ló. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à adesão à fé. Não irão, porém, avante. Por quê? Porque eles não aderiram a Hashem, não assumiram a aliança, o pacto, a aliança com Hashem. Eles não irão avante. Eles vão desistir no meio do caminho e morrer. Pois eu prometo uma coisa e eu não cumpro. Não irão avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Como também aconteceu com aqueles. Voltemos no Salmo 15. Para nós terminarmos com o Salmo 15. É o Salmo Kedoshim. É o Salmo Kedoshim.
O versículo 3, antes de nós lermos tudo, ele vai falar dessa língua. E do coração fala a verdade. Está na nossa tradução, no versículo 2, termina a terceira condicional. Aquele que caminha em integridade, aquele que é obreiro da justiça e do coração fala a verdade, não é? Agora ele diz, aquele que não difama com a língua, é o difamador. O que não fala a verdade vai difamar com a língua. Nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Ele não difama com sua língua, não faz mal ao seu companheiro, não eleva ultraje contra o seu próximo. Hoje, há uma concordância com o ímpio e não há com aquele que teme Adonai. Os irmãos se levantam contra aqueles que temem Adonai. Ao invés de apoiá-lo, de se ajustar com ele, são contra. Ficam a favor do ímpio. Olha o versículo 4. Aqueles a cujos olhos o réprobo é desprezado. Está vendo? Ó? Ele rejeita o que é desprezível aos seus olhos. Glorifica os que tremecem diante de Adonai. Jura em seu detrimento e não se desdiz. Olha aqui, ó. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Nunca será abalado. Vocês viram que ele consegue, Davi, num versículo apenas, reunir todas as questões que estão nos outros versículos? Vocês viram? Como Adonai instrui aqui Davi? Porque ele olha exatamente, por isso que o Salmo vai falar da Parashá Haremot de Kedoshim. Ele olha para os filhos de Arão, que frequentavam o templo, iam para a presença de Adonai e morreram na presença de Adonai. Então ele deduz, não adianta ficar todo dia na casa de Adonai, mas não falar a verdade no seu coração, não provar justiça e não caminhar em integridade. Não adianta. Ele resume tudo nessas três condicionais. Então, ele diz assim, ó, em outra tradução, seu dinheiro ele não o dá em usura. Ele não aceita presente contra o inocente. Quem faz isso não vacila em perenidade. Todas as suas virtudes, todas as suas obras lhe parecem desprezíveis e nulas comparadas ao falador da verdade, comparadas com aquele que fala a verdade e deve cumprir a verdade para a glória do seu Criador. Essa é a exigência da verdade. E de não viver de mentiras. Por isso que nós podemos olhar para as duas parashotes e nos ver nelas e dizer, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque é simples de conhecer, mas eu tenho sido não vigilante, não criterioso com as coisas espirituais. Porque às vezes, no correr do dia a dia, eu me envolvo sem eu perceber. Por isso que há necessidade de ir para a presença de Adonai 3 vezes ao dia, para que Ele nos mantenha de pé e nos livre dessas coisas, para que nós continuemos a caminhar em integridade. Porque estamos caminhando em direção à integridade, em direção a sermos perfeitos, em direção a uma vida de uma estatura de varão perfeito. Que o Eterno nos abençoe muito. Muito, muito, muito. Eu peço a vocês que orem por Vitória, porque nós temos trabalhos, nós temos o presente para a Vitória, que nós celebramos no período do aniversário da cidade, com as crianças do município, ali na Praça Costa Pereira, e na escadaria na Praça Costa Pereira, e nós precisamos de oração, porque nós iremos apenas tocar o hino emocional de Vitória, não é isso aí?
Não, o hino de Vitória, né? O hino oficial de Vitória. Não iremos cantá-lo, mas nós iremos cantar uma música nova. Chamando para vir para a Vitória. Tá? Isso vai ser um presente para vocês, para todos nós, que estamos breves a fazê-lo, para a honra e para a glória do nosso Deus, não para nenhuma glória nossa, mas para abençoar a nossa cidade, para que as pessoas sintam o desejo de vir para ela, mas para conhecer Adonai, ter um relacionamento íntimo com Adonai, aprender a sua Torá, que nós recebemos o segundo Sefer Torá na tua casa, enviado por ti, ó Pai. Dá-nos saúde e força a cada um de nós, a toda esta casa que sustenta esta condição. O Senhor sabe que pela nosso caminhar, se não fosse a tua presença, nós já teríamos sido destruídos. Mas o Eterno, pela tua bondade e misericórdia, tem nos mantido de pé. Esta casa funcionando, recebendo muitas pessoas para a própria comunidade, para fazer aqui, para ser assistida aqui, com aulas de músicas, ensinando a população a se comportar, a ter disciplina, com professores que vêm de fora e trabalham aqui. Pai, muito obrigada por todo esse privilégio, por esta sinagoga ceder esse local para nós. Ela poderia ter fechado as portas para a Associação Aleph Bet, e nós não poderíamos dizer nada porque ela teria razão. Mas não foi assim. A casa abre o seu coração e recebe a todos, para que todos sejam abençoados. Portanto, nos proteja, nos dê vida longa, mas servindo a Ti, nos reverenciando a Ti, cada um de nós. É o que nós te pedimos, a Tua bênção, para esse restante de Shabat. Muito obrigada pelo Shabat. Quando nós refazemos as nossas forças na Tua presença, para começarmos uma nova semana de luta, de batalha, em várias áreas, mas com a Tua presença junto de nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelos nossos irmãos, amigos, que estão junto conosco nesta batalha. É o que nós te agradecemos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.